Aliados de Flávio Bolsonaro têm reclamado que o Eduardo Bolsonaro está atrapalhando o irmão. Tudo isso por conta de tudo que a gente sabe. O Eduardo Bolsonaro, assim como o próprio clã inteiro, não são defensores do patriotismo brasileiro. Ao contrário, utilizam essa narrativa basicamente quando lhe convém, só que neste momento que o Eduardo Little Banana, já que ele está morando nos Estados Unidos da América, está fora do Brasil, ele não consegue se conectar mais com o suposto patriotismo que ele tentava vender. E agora, vende sim um patriotismo, mas em defesa do país que ele ama de verdade, os Estados Unidos da América. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque o irmão estaria atrapalhando o Flávio e aliados estão revoltados com isso. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, quem diria, né, que o camisa 10 do presidente Lula, como ironicamente tem sido chamado o Eduardo Bolsonaro, teria ali rejeição até mesmo dos aliados do Flávio Bolsonaro, que tem reclamado com o próprio senador que o irmão está atrapalhando a candidatura ou pré-candidatura neste momento do Flávio, já que toda vez que o Eduardo Bananinha abre a boca, ele só atrapalha. Por exemplo, ele falou alguns dias atrás, há um tempo atrás, né, que ele tinha realmente atuado para conseguir sanções contra o Brasil. Aí questionaram a ele sobre a possibilidade de o pai dele ser candidato ou não ser candidato, de ele perder a eleição, de eles perderem a eleição, perdão, ou de não perder a eleição, e ele disse: se perder a eleição, não tem problema. Pelo menos eu me sentirei vingado por conta da colocação de taxa extra, né, ou de tarifaço contra o Brasil na primeira vez no ano passado. Depois veio toda a situação envolvendo ali a perseguição aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a tentativa de obstrução de justiça para que o bandido que ele chama de pai tivesse perdão da justiça e não fosse condenado. Não deu certo. E agora ele tem insistido ali de que o Brasil deve fazer tudo que o Trump quer, deve entregar suas riquezas, inclusive os metais raros para o Trump e o próprio sistema de PIX, porque senão a gente vai se atrapalhar. Inclusive ele chegou até a admitir, né, que conversou com o Trump para que o Trump segurasse ali, né, as taxas contra o Brasil, esperasse pelo menos ver se o Flávio seria eleito ou não. Depois, aí sim colocava a taxa contra o Brasil. Ou seja, os brasileiros, a sua nação, nada disso importa. E aí os aliados do próprio Flávio começaram a reclamar. Tá aí, ó. Aliados de Flávio Bolsonaro se queixam de falas de Eduardo sobre PIX e Zelle. E vem padrão de desgastes para o bolsonarismo. Interlocutores do senador minimizaram o impacto eleitoral, mas vem repetição de declarações que exigem esclarecimentos posteriores. A gente já mostrou aqui, inclusive, para vocês que o impacto foi tão grande em relação às falas do Flávio e do Eduardo contra o PIX, e deixando claro que eles não são patriotas, que na própria pesquisa, inclusive da Quest, eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso, 47% dos brasileiros acham que o Lula representa mais o patriotismo no Brasil do que o próprio Flávio Bolsonaro. E aí o que é que teriam dito esses aliados, além do que a gente já sabe até este momento? Tá aqui, os aliados que pelo menos falaram, né, nessa situação. As declarações de Eduardo Bolsonaro sobre o PIX e o sistema de pagamentos americano Zelle provocaram incômodo entre aliados de Flávio Bolsonaro, que enxergam no episódio mais um desgaste visto como desnecessário para o campo bolsonarista. Embora minimize o impacto eleitoral da polêmica, interlocutores do senador afirmam reservadamente que o ex-deputado frequentemente cria controvérsias e que acabam exigindo esforços posteriores de esclarecimento e desviando o foco da estratégia política da pré-campanha presidencial. A irritação foi alimentada pela repercussão de um vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana. Nele, Eduardo menciona sistemas de pagamento dos Estados Unidos semelhantes ao PIX e sugere que o tema poderia integrar uma eventual mesa de negociações entre Brasil e Estados Unidos. A declaração foi interpretada como uma defesa da substituição do sistema brasileiro por um mecanismo estrangeiro, o que o deputado negou posteriormente e rapidamente passou a circular em perfis de esquerda e de adversários do bolsonarismo. Palavras do Eduardo, né, no vídeo que viralizou. Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o Zelle, que é o PIX dos Estados Unidos. Aqui é o Zelle, né, em tese. Então dá para você ir para uma mesa de negociações com os americanos, disse Eduardo Bolsonaro. A repercussão fez com que o irmão mais novo de Flávio Bolsonaro dedicasse dias seguidos a uma operação de esclarecimentos. Somente em seu perfil no X, o ex-deputado publicou 9 mensagens tentando explicar o que ele queria dizer e que, na verdade, ele não teria dito o que ele disse. E chegou a falar, inclusive, né, que exigia
que a Globo fizesse uma retratação porque ele não teria dito o que ele disse, e ficou claro que não só ele disse o que ele disse, como todo mundo sabe o que ele quis falar quando disse que os Estados Unidos poderiam sentar na mesa com o Brasil colocar o Pix e o Zelle, poderiam fazer algum tipo de acordo. E ainda falou sobre a questão de colocar também metais preciosos que os Estados Unidos da América precisam em uma negociação. No discurso que o Flávio tinha tido no CEPAC, ele já tinha falado, né, que se eleito, deixa eu ver até se eu encontro aqui, ó, se eleito ele iria virar parceiro dos Estados Unidos, porque aquilo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Flávio Bolsonaro, CEPAC, se não me engano foi isso mesmo, no CEPAC, que ele teria dito ali que, quer ver? Cadê? Tá aqui, ó. O moderado, esse aqui material publicado na agência pública, né? Natália Viana assinou aqui, ó. O, entre aspas, moderado Flávio pediu intervenção dos Estados Unidos nas eleições. Apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem adequadamente, disse Flávio Bolsonaro no último sábado, dia 28 de março, no Texas, dirigindo-se à plateia cheia de nomes da extrema-direita ao estrear no CEPAC. Evento cujos organizadores, Mercedes, Matt Sharp, são amigos e aliados de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. É Eduardo que organiza o CEPAC no Brasil. Em vez da administração Biden interferir em nossas eleições para instalar um socialismo que odeia a América, aplicar pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana. Completou. Ele pediu ali para que tivesse interferência dos Estados Unidos da América, e em outro momento chegou a dizer também que o que é bom para os Estados Unidos da América é bom para o Brasil, e que inclusive estaria disposto ali a entregar metais preciosos ali de interesse dos Estados Unidos da América. Eu vou deixar para vocês o material para vocês lerem aqui na íntegra, mas foi isso que ele foi fazer na viagem que ele fez do CEPAC. E o povo brasileiro já entendeu, o povo brasileiro não é bobo. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, não está nem aí, como ele já falou, pro povo brasileiro. Se eles perderem a eleição, como ele disse, ele pelo menos estaria vingado. Tá aqui, o Eduardo Bolsonaro diz que ao menos seria vingado, quer ver? Ao ser questionado ali sobre o tarifaço. Ele disse que ao menos ele estaria vingado e que o povo brasileiro entenderia ali a questão que envolve o tarifaço, né? Deixa eu ver se esse material que tá aqui, que é o material tá aqui, ó. Ele fala que era um sacrifício necessário, né? A BBC, Eduardo Bolsonaro, diz que brasileiros entendem que tarifaço de Trump é sacrifício a ser feito. Nossa liberdade vale mais que economia. E ao ser questionado em outro momento, ele diz que caso tudo dê errado, né, que eles percam a eleição ou que as coisas não caminhem, ao menos ele estaria vingado, disse o Eduardo Bolsonaro, né? Que deixou muita gente chocada, inclusive quando ele falou isso aqui, porque sendo bem sincero com vocês, né? Chega a ser inacreditável. Chega a ser inacreditável. Tá aqui, ó. Chega a ser... E eu vou trazer o material da Gazeta do Povo, né? Porque se eu trouxer de outro veículo, vocês vão dizer que eu tô distorcendo. Tá aqui, ó. Gazeta do Povo. Eduardo Bolsonaro e o desejo insano por vingança e terra arrasada. Tá aqui, ó. Gazeta do Povo, veículo ligado à extrema-direita bolsonarista. Tá aqui, ó. Pra vocês verem que não é eu que tô falando, tá ali, ó. Eduardo Bolsonaro não gostou de saber que um grupo suprapartidário de senadores viajará aos Estados Unidos para estabelecer contatos com lideranças empresariais, autoridades e líderes dos partidos democrata e republicano, com vistas a tentar negociar a taxação imposta por Donald Trump ao Brasil. Tomou a iniciativa como fadado ao fracasso, uma vez que seria um gesto de desrespeito à clareza da carta do presidente Trump. Visam adiar o enfrentamento dos problemas reais, vendendo a falsa ideia de uma vitória diplomática, disse o 03, filho do Bolsonaro. Hoje ocupando função autodenominada de coordenador do boicote econômico. E aí ele fala, né, que não estaria tendo respeito em relação a ele. Os interlocutores estariam dizendo, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro estaria atrapalhando a situação do Brasil, e chegou a dizer, inclusive, que ele atrapalhava também o Flávio Bolsonaro. E aí ele disse o seguinte, ó, antes dos senadores, o alvo de Eduardo Bolsonaro foi Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, estado que será o mais impactado pelas tarifas trumpistas, isso no ano passado, tá? Na assombrosa entrevista que concedeu para a CNN Brasil, Eduardo foi explícito sobre seus desejos, entre aspas. Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos
eu estarei vingado desses ditadores de toga. Traduzindo, desculpa o termo, tá? Se tiver alguma criança aí, pai vendo com criança, dá para ouvido. Foda-se o Brasil, foda-se o povo brasileiro, o que importa é a minha vingança. Eduardo Bolsonaro. É assim que eles pensam. O que está claro é que pra gente que é do campo progressista e que quer inclusive uma vitória no primeiro turno, é interessante que o Eduardo continue abrindo a boca e falando bosta. Quanto mais bosta o Eduardo Bolsonaro falar, melhor para o campo democrático e para o campo progressista. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria pedir a colaboração de vocês que podem colaborar com o nosso trabalho. Está aqui o nosso símbolo do Pix, né, o nosso QR Code. Então, como brasileiros, soberanos e patriotas e nacionalistas de verdade, utilizem o nosso Pix para poder fazer uma colaboração com esse canal, se você puder e quiser. Basta abrir o aplicativo do banco, e na parte de Pix, ler QR Code, você lê esse QR Code aqui e colabora com quanto você quiser. Caso você não consiga fazer a leitura do QR Code, porque você pode estar vendo esse vídeo, por exemplo, no tablet ou no celular, ou só não conseguiu fazer a leitura, você pode digitar o endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Você pode se tornar membro do canal também, clicando aqui no botão Seja Membro, R$ 7,99 ou R$ 11,99, quanto você quiser colaborar, você colabora mensalmente. Se você se tornar membro, você vai ganhar o quê? Acesso ao nosso grupo do WhatsApp, acesso a ferramentas de inteligências artificiais que eu desenvolvi para membros do canal, acesso aos meus 3 primeiros livros na versão digital, falando de política sem politiquês, bora votar e mito a cronologia do caos, acesso a cursos que esse canal disponibiliza na aba cursos, que está disponível apenas para membros do canal, e acesso também às lives e vídeos exclusivos que eu gravo para você que é membro do canal. E é claro que eu estou usando essa camisa aqui, né, de forma irônica contra o clã Bolsonaro, porque a pesquisa Quest mostrou que, para os brasileiros, o presidente Lula hoje representa mais o patriotismo do que o Flávio Bolsonaro. A diferença é de 10 pontos para o presidente Lula. Lula aparece com 47 pontos e o Flávio aparece com 37 pontos percentuais. E como eu já citei para vocês, essa informação é importante porque um dos instrumentos, ou uma das bases que instrumentalizam a política ligada à extrema-direita, ao fascismo, não só no Brasil, mas no mundo, são as pautas de nacionalismo e patriotismo. E que eles conseguiram por muito tempo vender essa ideia, mas está sendo desconstruída aos poucos, com a ajuda inclusive do Eduardo Little Banana. Deixe o seu like, tudo que eu falei está aqui no comentário fixado. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!